Então vamos lá. Tato, o desmatamento da Amazônia cresceu 92% em um ano, em 24. Primeiro semestre de 25, o desmatamento da Amazônia aumentou 27%. Degradação do bioma comparado 22 para 24 cresceu 163%. O Brasil terminou em agosto de 24 com o pior número de queimadas em 14 anos, com mais de 200 mil ocorrências. Tem 68 mil focos, que é o quinto maior da série histórica. E o fogo destruiu o equivalente a 16 milhões de campos de futebol. Mata Atlântica, a gente teve aí a Bahia, governada pelo PT, vice-campeã de desmatamento, 5.700 hectares. No Pantanal, em 2024, 3 mil focos de incêndio. Comparação aos dois piores anos até então, 2005, coincidentemente também o governo petista, e 2020, 406. Sob a gestão de Marina Silva, a Amazônia teve o maior número de focos de incêndio do século, 140 mil focos de incêndio em 2024, e o maior índice anual desde 2007, quando o INPE registrou 186 mil hectares, e a Marina Silva também era ministra em 2007. Os 5 maiores picos de queimada nas últimas décadas, de focos de incêndio nas últimas décadas, foram sob a gestão de Marina. 2004, 2005, 2006, 2007, 2024. Então o que eu quero te perguntar, Tato, é o seguinte: tendo em vista que o maior número de desmatamento, de incêndios e de perda do nosso bioma de Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, ocorreu sob gestão de governos petistas, especialmente quando Marina Silva ocupou o Ministério do Meio Ambiente, como que a gente pode acreditar que esse governo, que é o que mais causou destruição ambiental no nosso país, defende o meio ambiente? Muito bem, Kim. Eu fico muito feliz de você fazer uma série de perguntas relacionadas e que poderia estar expressando, pelo menos para quem está acompanhando a gente aqui, que você é um cara que está preocupado com a pauta ambiental, com a crise climática, tá? E aí eu preciso também dar os dados aqui, tá? Na Amazônia, o desmatamento caiu 30% entre agosto de 2023 e julho de 2024. Então precisa ver onde é que você está pegando, que é o menor nível em 9 anos. No Cerrado, a queda foi de 57%, no Pantanal de 77%. E aqui nós estamos falando que os dados é da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento, tá? E que aí junta, evidentemente, dados do INPE, e não só do INPE, também do Mapa Bioma. Combate a queimadas no primeiro trimestre de 2025, a área queimada do país foi reduzida em 70% em relação a 2024. E aqui é importante a gente saber o que aconteceu em 2024, até como influência não só das mudanças climáticas, mas também do El Niño. Evidentemente que as mudanças climáticas intensificam, né, os eventos causados periodicamente pelo El Niño, e a Aninha também. E a gente teve, né, no ano passado, no mundo todo, tá, secas prolongadas em diversas partes do mundo, com incêndios em diversas partes do mundo. Portanto, você cria, né, com essas secas prolongadas, um ambiente propício para se espalhar, né, os incêndios. Mas nós tivemos um fator também muito importante. Eu, inclusive, sexta-feira, daqueles incêndios criminosos nos canaviais, no interior de São Paulo, você lembra? Eu estava em Ribeirão Preto, inclusive, tá? E aí hoje, né, há uma suspeita, porque você tem diversos inquéritos policiais que estão sendo apurados, tá? De que o crime organizado estava por trás. E que hoje, com essa operação da Polícia Federal, né, no âmbito do governo federal, que é a maior operação contra o crime organizado, que hoje está no jornal, que aconteceu hoje, acho que todo mundo está acompanhando, tá? Mostra claramente que o crime organizado comprou usinas, canaviais, fazenda, tá? E há uma suspeita muito grande de que eles fizeram, né, boa parte dessas queimadas no ano passado. Mas também me preocupa aqui, Kim, me preocupa não. Eu fico feliz quando você fala da preocupação com relação à Mata Atlântica. Então, antes de ter a lei da Mata Atlântica, eram desmatados cerca de 110 mil hectares por ano, todo o bioma da Mata Atlântica. Com a lei da Mata Atlântica, a média caiu para 15 mil hectares por ano. E aí, agora, no projeto do licenciamento ambiental, inclusive você foi relator na Câmara, tá? Mas eu não lembro se você tinha colocado lá na época de praticamente acabar com a lei da Mata Atlântica,
Tá? Mas acabou que foi configurado no relatório aprovado na Câmara e que o Lula vetou. O Lula vetou e agora você acaba de colocar novamente a emenda, né, para praticamente acabar com a lei da Mata Atlântica. E, portanto, criar a possibilidade da gente voltar àquele patamar de desmatamento acima dos 100 mil hectares novamente. Para quem está acompanhando aqui o debate, na verdade, para quem quiser fazer um desmatamento de Mata Atlântica, né, estágio médio e avançado, precisa ter uma autorização do IBAMA, do governo federal. E é justamente este mecanismo que fez com que a gente reduzisse no bioma da Mata Atlântica toda de 110 mil hectares por ano para coisa de em torno de 15 mil hectares. Então, só para dizer, evidentemente que a gente tem dificuldade em determinados governos. Então, tem anos que é no governo da Bahia, tem anos que é no governo de Santa Catarina, tem anos que é no governo de Minas Gerais, tá? Dependendo, né, de cada ano, tá? de cada momento. Então, dizer que é o governo do PT lá que tem o maior índice de desmatamento, o fundamental é que de 110 a gente pode cair para 15 e a gente pode voltar para 110 mil hectares. Kim, 3 minutos para réplica. Vamos lá, primeiro minhas fontes aí que você perguntou, Tato, o INPE e o Ministério do Meio Ambiente. Só que a diferença da minha comparação para sua comparação é que eu comparei os governos petistas com outros governos. Você comparou o governo PT com o governo PT. O primeiro dado que você utilizou foi, olha, de agosto de 23 para julho de 24 diminuiu. Ou seja, primeiro o governo Lula bate recorde. Em 2023, em agosto de 23. Aí depois ele reduz um pouquinho o próprio recorde em julho de 24. Depois você fala, 25 reduziu 70% em relação a 24. Pois é, 24 no governo Lula. Então, o que eu falei, todos os dados que eu coloquei aqui são verdadeiros. Em 24, né, praticamente todos os recordes aí foram batidos. O desmatamento na Amazônia cresceu 92%, desmatamento, a degradação do bioma cresceu 163%, você teve 202 mil ocorrências no número de queimadas, né, o pior número em 14 anos, então tudo que eu coloquei é verdadeiro, a diferença é que eu comparei governos petistas com outros governos e você comparou o PT com o PT, então o PT degradou, teve desmatamento, teve incêndio, teve queimada, e o que eu quero colocar aqui também, porque você falou, olha, no mundo inteiro teve seca, né, e por isso que a gente sofreu aqui no Brasil. Mas a ministra Marina Silva, à época do governo passado, ela comparou os incêndios ao Holocausto, que o primeiro eu já acho uma comparação muito infeliz, que você não compara, né, o maior genocídio da história da humanidade em escala industrial com qualquer outra coisa. É uma banalização que é bastante lamentável, mas vamos utilizar então as palavras da ministra Marina Silva. Se os incêndios anteriores, né, foram o Holocausto, e agora que eles aumentaram, que eles pioraram, né? Se todos esses incêndios que aconteceram pioraram, na época anterior era um Holocausto e hoje pioraram, quem que é Marina Silva nessa história, né? Inclusive, a Marina pode receber, acho que até vou apresentar uma moção na Câmara, Tato, para indicar a Marina pro Guinness Book, porque primeiro ela tinha batido o recorde de queimada e desmatamento na primeiro mandato dela como ministra do Meio Ambiente, inclusive o Lula demitiu ela. Depois agora voltou pro terceiro mandato do Lula e quebrou o próprio recorde de queimada e de desmatamento. Para além disso, olha, o Sistema Integrado de Informações de Desastres, você que é as fontes dos meus dados, informou que entre 1º de janeiro e 10 de abril de 25, os desastres afetaram mais de 5,9 milhões de pessoas e causaram prejuízos econômicos superiores a 28,5 bi. E o outro ponto, antes que você tire qualquer responsabilidade do governo federal, os próprios servidores do Ministério do Meio Ambiente entraram na maior greve da história em Lula 3 por causa do sucateamento do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente e das estruturas de fiscalização e controle de meio ambiente. Então, essa foi a réplica dele. Agora você tem 3 minutos para fazer a pergunta dele, mas como são 3 minutos, pode comentar o que ele falou e deixa a pergunta para o final. São 3 minutos, tá, Tato? Tá bom. Primeiro que eu acho que você faz comparação com um histórico maior. Se a gente for pegar o desmatamento da Amazônia do governo do presidente Lula, liderada na área ambiental pela Marina Silva, a diminuição do desmatamento chega a 60%. De que período, que período? Eu estou falando de 2022 para agora, tá? Tanto é que o Fundo Amazônia voltou.
E o Fundo Amazônia são os países que se comprometem a contribuir, tá? Países e empresas, quando o Brasil demonstra que o Brasil está diminuindo as emissões de gases de efeito estufa relacionado ao desmatamento. Então, se você buscar os dados, mostra claramente que do governo passado para esse governo, diminuiu o desmatamento na Amazônia, diminuiu no Cerrado e na Mata Atlântica, em todos os biomas. Tá? Então isso eu acho que é importante você pegar esses dados a partir daí. Porque se você pega desmatamento, que o controle que fazia anteriormente, inclusive nos governos do PT, e por isso que foi criado, né, o Fundo Amazônia, tá? Porque era um crédito que estava se dando para o Brasil, pelo esforço que estava fazendo. Então você está pegando dados também que te interessa. A outra coisa, quando o governo do PT saiu, lá atrás, depois do golpe, que você ajudou inclusive a dar, tá? Por uma razão que depois ficou que disse que não tinha sentido nenhum, da tal da pedalada, tá? Nós tínhamos 2.600 fiscais no IBAMA, diminuiu em 60%, e agora que está recontratando os fiscais, agora que está colocando pré-fogo, né? Tudo se reestruturando, tá? E é engraçado você fazer essa pergunta para você, pelo aquilo que eu conheço, eu respeito essas ideias, você quanto menos Estado, melhor, mas para fazer fiscalização precisa aumentar a capacidade do Estado. E aí que eu quero entrar, já perguntar para você, tá? Por que você, por exemplo, trabalhou para simplesmente acabar com todo o processo de licenciamento ambiental? Sabendo que a gente tinha, né, antes da existência do licenciamento ambiental, aquilo que era a realidade, que não é da sua época, mas dá para você buscar a pesquisa, tá? O que a gente tinha lá como Vale da Morte, por exemplo, em Cubatão. Ou para a época que eu vim morar aqui em São Paulo, era muito comum aquelas chaminés das indústrias aqui em São Paulo, tá? E isso, fumaça preta, né? Fumaça preta, enfim, né? Eu só estou falando assim para as pessoas, para os mais velhos vão lembrar do que era antes. E depois com o licenciamento ambiental, isso foi criando. Cubatão chegou a ser a cidade mais poluída do mundo, não é? Sim, tá? Então, crianças nascendo sem cérebro e assim por diante, tá? Então, eu queria, na verdade, até para a gente entrar aqui, que é a razão do debate da gente aqui, do porquê que você é contra ter licenciamento ambiental. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, Tato, não é verdade que de 22 para 24 você teve uma redução de 60% do desmatamento da Amazônia, tá? Seus dados estão errados, não sei, acho que você que agora tem que dizer a fonte, porque eu falei do INPE e do Ministério do Meio Ambiente, de 22 para 24 não teve melhora não. Pode, qualquer um que esteja assistindo aí pode dar um Google agora e chegar à conclusão. A degradação, inclusive, repito, chegou a 163%. Preciso também fazer uma nota aqui sobre você falou do golpe que eu contribuí primeiro, né? Não sei se você sabe o que é uma pedalada fiscal, tá? Se precisar, eu explico aqui que um governo ele não pode tomar empréstimo do banco que ele próprio comanda e depois dar calote no banco que ele comanda para maquiar a conta pública e depois ter a pior crise da história do país, com a pior recessão que a gente teve foi o governo Dilma II, pior do que a pandemia. A pandemia global não conseguiu destruir a nossa economia como Dilma conseguiu, sem falar no petrolão, que a gente sabe que foi a ditadura da propina instaurada por governos petistas. Então a razão do impeachment foi muito justa e não teve nenhum golpe. Sobre outro ponto de agora nós estamos reestruturando o Ministério do Meio Ambiente, não é o que o orçamento da União diz, né? A gente teve cortes, que inclusive esses cortes que estão sendo criticados pelos servidores que fizeram dessa greve, que é a maior greve da história de órgãos ambientais, um corte de 700 milhões de reais para o meio ambiente em 2024. No caso do IBAMA, o recurso para prevenção e combate a incêndio caiu 144 milhões em 23 para 106 milhões em 24. Então, o que os dados mostram não é reestruturação de órgão ambiental, coisa nenhuma. Outro ponto, né? Mas Kim, se você defende menos Estado, então você defende menos fiscal. Essa é uma visão muito rasa do liberalismo, Tato, né? Defender o enxugamento da máquina do Estado, eu tô falando de centenas de milhares que a gente tem de cargo comissionado que é pro sujeito não fazer nada, ou de privilégio de super salário de juiz, de promotor, de parlamentar, que tem lá cota para carro, gasolina, alimentação e por aí vai. É esse tipo de enxugamento que eu defendo. Fiscalização e controle, não, assim, pelo contrário. Se tem uma ideologia que defende um Estado forte para fiscalização e para controle, para polícia, para prisão, para autuação, são os liberais. E aí, respondendo a sua pergunta, que não é bem uma pergunta, né? Por que você defende acabar com o licenciamento? Mas eu não defendo acabar com o licenciamento. Em nenhum momento eu defendi acabar com o licenciamento. Pelo contrário, eu fui relator da legislação que institui uma lei geral de licenciamento. Hoje não existe lei geral de licenciamento. Quer dizer, não existia até a gente aprovar a lei geral de licenciamento ambiental. A gente tinha, pelo contrário, mais de 27 mil normas
nos municípios, dos estados e do governo federal, o que gera uma insegurança jurídica gigantesca, né? Como é que eu explico, né, antes da gente aprovar a lei geral, para o investidor que, vamos supor que eu tenho um investidor estrangeiro, e eu vou falar pro sujeito o seguinte: olha, se você quer fazer uma rodovia no Brasil, você pode ser preso. E aí esse cara vai chegar e vai falar: ué, como assim eu posso ser preso? Você vai pagar propina pra alguém? Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Fala: não, você pode ser preso por cumprir a lei. Porque você pode fazer tudo que o IBAMA mandar. Aí, se o IFAM discordar, você pode ser preso. Se a Palmares discordar, você pode ser preso. Se a FUNAI discordar, você pode ser preso. Se o Ministério Público discordar do IBAMA, de todos os órgãos intervenientes, você pode ser preso. Se o Tribunal de Contas discordar de todos esses órgãos, você pode ser preso. No mundo inteiro, o licenciamento tem um balcão único. E é justamente isso que a gente institui na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A gente também institui prazos, porque é inaceitável você demorar 10 anos para sair o licenciamento de pavimentação de uma estrada que já foi pavimentada, que é 319. Então a gente condena, né, moradores da região norte do país a morrerem por falta de comida, de medicamento. Uma viagem que deveria demorar 12 horas demora 5 dias, porque não sai uma licença ambiental por incompetência do poder público e por falta de uma lei geral. Então, pelo contrário, não defendo acabar com o licenciamento, eu defendo que a gente tenha, sim, uma simplificação dos licenciamentos de menor complexidade, uma desburocratização, justamente para a gente focar as ações de fiscalização e controle nos grandes empreendimentos que causam grandes impactos. Não faz sentido, como algumas vezes presidindo a audiência pública no grupo de trabalho do licenciamento eu escutei, você defender que precisa de estudo ambiental para tapar buraco de rua, para fazer operação de recapeamento. Isso assim, não tem o menor sentido. Já está instalada a rodovia. Já tem um estudo de impacto quando ela foi colocada. Aí tem um buraco nela, precisa apresentar um novo estudo para tapar o buraco. Isso sim, isso é absolutamente irracional. Ou defender que eu faça um processo de licenciamento complexo para um empreendimento que eu já sei quais todos os impactos que ele ocasiona, que não é de grande impacto ambiental, que não é de grande porte, e aí eu fico gastando energia de servidor com empreendimentos de menor impacto, enquanto grandes barragens podem causar desastres ambientais e eu não tenho servidor para fazer a fiscalização porque ele está ocupado com burocracias menores. Então, não defendo o fim de licenciamento. Pelo contrário, o fortalecimento de licenciamento foi exatamente o que a gente fez no nosso relatório. Kim, primeiro dizer para você o seguinte, que a pedalada fiscal, para meu ponto de vista, não é o seu ponto de vista, a pedalada fiscal para você é mais importante do que, por exemplo, acabar com a fome no país. E nós recebemos esse título da ONU em 2014. A fome voltou e este ano a gente voltou a receber o título de ter acabado com a fome. Então aí são visões diferentes. É importante a gente dizer aqui para você, todo mundo aqui tem na memória o que o governo que você apoiou e elegeu no passado, tá? Qual governo que eu apoiei? Do Bolsonaro. Você também estava... Né? Eu elegi o Bolsonaro. Sim, você trabalhou para ele. Trabalhei pro Bolsonaro, pô. Vocês têm a imagem do que era na terra Yanomami. Todo mundo tem. E no Tapajós, aquelas operações dos Yanomami, né? Quem que é que está enfrentando o garimpo lá? Só para você ter uma imagem do que é que o governo já fez. Você fala e usou muito no debate do licenciamento de 27 mil normas. Desde o primeiro debate que a gente teve isso lá dentro da Câmara, você nunca demonstrou aonde estão essas 27 mil normas. E nós já pedimos isso várias vezes. Então, para quem está acompanhando aqui, de repente tem uma legislação num determinado município, tá? Uma norma num determinado município. No outro tem a mesma norma. Então, eu estou imaginando que você somou as mesmas normas nos 5 mil e tantos municípios do país para poder fazer essa conta. Mas é a mesma norma que tem lá no município, ou a mesma norma que tem em determinados estados. E aí é muito ruim usar esses argumentos no debate para tentar, né, persuadir as pessoas daquilo que você quer estar falando. Você, por exemplo, trabalhou para que os projetos da agropecuária, os empreendimentos da agropecuária não tenham licenciamento ambiental. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez as pessoas devem já perceber, e volta e meia tem reportagem na televisão, o aumento de algas no rio Tietê, que prejudica a navegação, prejudica os pescadores, prejudica o turismo, tá? E aquilo apodrece, é um cheiro danado, né, forte naquela região. E o que é que causa isso aí? Os agrotóxicos, fertilizantes químicos que são utilizados na agricultura. E ali pode fazer, né? Então, você tem empreendimentos que, pelo licenciamento ambiental, né, que você aprovou, tá? Não precisa ter, entendeu, o licenciamento. Se a gente for pegar aqui Mariana e Brumadinho, da proposta que você tinha colocado lá, não precisa de licenciamento.
ambiental. Então, o licenciamento ambiental, que já, na verdade, já existia, é justamente para poder prevenir para que aqueles empreendimentos que precisam ter e precisam buscar recurso, precisam buscar financiamento, tá? Tenha segurança jurídica de que não vai ter o impacto ambiental, o impacto social, tá? E por aquilo que aconteceu em Brumadinho e Mariana e que a gente está na memória de todos, né?